pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez, sim, como vocês viram no título, vamos falar um pouquinho sobre os Studio Series que estão por vir. No caso, uma listagem meio que antiga, mais ou menos, é porque é do início desse ano. E eu esperei um tempinho pra ver se ia se consolidar como verdadeira ou como falsa, mas eu não vi o pessoal comentando tanto dela, então decidi comentar sobre ela nesse vídeo, né? Até mesmo porque ninguém chegou lá e disse, é falsa. Não, simplesmente não. E com o tempo eu confesso que eu acabei esquecendo da existência dessa listagem. E como eu vejo que vocês têm muito carinho pelos stories dos filmes, eu achei que seria interessante gravar um vídeo sobre isso, né, apresentando essa listagem para vocês, porque sim, eu vejo que vocês estão ansiosos. E bom, eu vou precisar também da minha colinha, porque é uma lista até que meio que, né, grande, mas eu acho que vai ser algo bem interessante. Agora, sobre os filmes, falando rapidinho, eu vejo que vocês estão se confundindo bastante quando eu falo de Transformers Beast Alliance, porque vocês associam esse filme diretamente a Beast Wars como se fosse o filme de Beast Wars. Não é. Eu tenho que avisar isso daí pro pessoal que é mais novo aqui no canal, que não acompanhou as notícias passadas. Transformers Beast Alliance é a continuação direta do filme de Bumblebee. É basicamente o que eu chamo de Bumblebee 2 por ser uma continuação. O filme de Beast Wars é uma coisa separada que ainda está em desenvolvimento e não tem nada a ver com Beast Alliance, mas não significa que os Beast Wars não vão aparecer em Beast Alliance. Ok? Então vamos começar o nosso vídeo. Espera só um pouquinho, antes de começar o vídeo em si, eu queria dizer que alguns toys já se repetiram em outras listas, como por exemplo, os Seekers de Transformers, o filme do Bumblebee, no caso, Bumblebee o filme. Então, os Transformers que vão se repetir, eu não vou dar tanto ênfase assim, até mesmo porque é uma lista meio que longa. Iniciando com os Masterpieces, sim, eu sei que é diferente da Studio Series, mas eu achei que seria interessante colocar ele aqui por ser do filme. Mas vamos iniciar com o Masterpiece. Bom, basicamente essa listagem inicia falando do Blackout, falando que ele é um forte candidato, sim, a vir como Masterpiece. E nós, aparentemente, também tivemos a confirmação de que nós vamos ter o Optimus Prime do filme do Bumblebee na versão Masterpiece, ou seja, de fato bem interessante. Temos uma imagem de caixa do Optimus Prime, mas nada além disso. E do Blackout, basicamente, ele só aparece nessa lista mesmo, e eu acho que é um nome interessante para vir como Masterpiece logo agora. Seria interessante de fato. Iniciando com o filme de 86, basicamente nós temos o Starscream. Então falando aqui que nós teremos uma versão da coroação do Starscream na Studio Series, né? Na Studio Series de 86. Eu acho que é interessante, eu acho que é um adicional de fato muito interessante. Basicamente, pelo que eu tô vendo aqui, ele é o único de 86? Não sei. É o único de 86 nessa lista. Também fala dos Sweeps, mas eu não acho que seja tão interessante, né? Mas agora o Starscream de fato é uma coisa bem interessante. Pode ser que ele venha como Leader Class, justamente por causa dos acessórios, da capa. Eu acho que seria um adicional interessante de forma geral. Para a linha de 86 eu acho que seria bem bacana. Mas não fala necessariamente a classe dele, né? Tô aqui só supondo. Fala também dos Dinobots de 1986. No caso fala de um Voyager Class Swoop e um Sludge e o Snarl. Mas não especifica necessariamente se é de 86 ou se não é. Eu acho que seja de 86 mesmo, no caso, por causa da nomenclatura, né? Snarl, Sludge, Swoop. Então sim, eu acho que seja do filme de 86, mas eles não colocam tanto ênfase nesses personagens. Por último, como último toy de 1986, nós temos basicamente os Junkions, que seriam, pelo menos segundo a listagem, lançados como Generation Selects. Pode ser interessante, é lamentável que seja Generation Selects, porque, bem, exclusivo, né, complica na hora da compra, enfim. Agora entrando na Studio Series dos filmes, que eu acho que é o que vocês gostam de verdade, temos basicamente o trio, né, do filme do Bumblebee, de Seekers, né, que eu já falei em outros vídeos, então não irei me aprofundar, mas basicamente fala do Thundercracker na Amazon, do Skywarp como exclusivo da Walmart e do Trust, que não fala se ele vai ser exclusivo ou não. Aqui não fala, na outra listagem, se não me engano, falava que ele seria da Target. Não tô lembrado. Torço para que não seja, porque eu quero que seja fácil de poder comprar, né? Seria legal completar o time Seeker do filme do Bumblebee, seria interessante. Pra encerrar, fala de Seekers adicionais do filme de Bumblebee, né? Com outras cores. Não sei o que pensar sobre isso, mas também pode ser algo interessante. Essa lista também nos dá uma informação sobre o Studio Series Fallen. Diz que ele tá planejado, mas que ao mesmo tempo não vai
sabe, não tá vindo logo. Ainda vai demorar um pouco, não agora, vamos segurar um pouco, vamos ver no que vai dar, né? Eu quero ver um Fallen, eu acho que um Fallen seria muito interessante. Eu acho que ele tem que ser Leader Class, tudo bem que ele é magro, mas dá pra ele ser grandão. Aí dá pra vir ele com cajado, com a matriz e também com uma transformação mais complexa pra virar um jato de fato interessante. Eu quero ver, eu fico curioso, sabe, pra poder ver um Studio Series Fallen. Acho que seria um adicional muito legal na coleção. Fala do Sideways, mas também fala que ele não tá 100% elaborado. Pode ser interessante, pode ser, porque assim, lembrando, essa listagem veio antes das outras que eu apresentei no canal. Então as outras muito provavelmente estão mais atualizadas no quesito de ser o mesmo personagem, né? No caso, pode ser que agora ele esteja finalizado e que talvez ele seja apresentado mês que vem, ou talvez um pouco depois, ainda não dá pra saber. Mas também acho interessante que o Sideways apareça novamente em uma listagem, né? Não é a primeira listagem que ele aparece, o que pode sim, talvez, confirmar que ele tá em produção e que pode ser algo totalmente interessante. Diz também que no final de 2021 nós teremos um Optimus Prime, mas que não sabe se vai ser de Transformers Era da Extinção, The Last Knight ou Bumblebee. Bom, eu chuto que seja entre The Last Knight e a Era da Extinção e não do filme do Bumblebee, por já termos um Optimus do filme do Bumblebee, né? Acho que seria muito mais interessante um Evasion Mode, né? No caso de A Era da Extinção, acho que seria muito mais interessante, novamente. Outro aí que tá reaparecendo em uma lista, acho de fato muito legal. E novamente essa lista reafirma o lançamento do Megatron como algo 100% possível e ainda supõe uma reutilização de molde de Transformers o Último Cavaleiro. Acho que seria legal, porque assim, o molde dele é muito bom. Óbvio que eu gostaria de ver upgrades, tanto em escultura, pintura, modo veículo, mas o de The Last Knight é muito bom. Talvez o seu maior problema seja na cabeça por causa dos chifres, que não é tão interessante, também que poderia ter máscara de batalha. Seria algo interessante, né? Então eu quero ver alguma coisa nova, mas se for relançamento, bem, eu não vou ligar muito pra isso, porque eu já tenho de The Last Knight, provavelmente. E para finalizar a listagem dos Studio Series, fala que um Studio Series Breakaway está em discussão novamente, o Breakaway aparecendo em mais uma lista, e não só o Breakaway, mas também como outros personagens que estão fora de cena, fora de tela, o que, na minha opinião, ficaria legal, porque também abriria margem para um Protectobot de Transformers A Vingança dos Derrotados, um Aerobot de Transformers A Vingança dos Derrotados, que também aparece no jogo de Dark of the Moon. O próprio Warpath de Dark of the Moon, que tem um design que eu gosto bastante, curto ele no jogo. Eu acho também que seria interessante ver mais um toy. E basicamente é isso, acabou por aqui. Mas eles falaram isso daqui pra ler com ceticismo, óbvio, porque não temos nada confirmado oficialmente. No caso, são esses Studio Series. Isso daqui não anula outros Studio Series que eu já falei aqui no canal, como é o caso do Grindor, do Sideswipe, do Jolt, enfim, não anula, tá bom, pessoal? Não se preocupem com isso. Mas eu acho interessante porque apresenta alguns personagens novos, não tantos, poderia apresentar mais, e reafirma outros, né? Coisa que talvez aí, olha só, venha a mesma, né? Seria interessante. Eu tô doido pra ver no que vai dar. Mas basicamente é isso. Eu espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo e também que fiquem bem empolgados, né? Eu espero que vocês tenham ficado bem empolgados com essas reafirmações e também notícias novas. Seria de fato bem interessante ver esses personagens na Studio Series. Acho que a Studio Series tá ficando cada vez mais rica, acho isso aí algo positivo. Mas basicamente é isso daí mesmo. Eu acho que eu já pedi, eu não sei, já até me enrolei, mas gostaria de contar com o seu like, porque o like é sempre muito importante. E também com a sua inscrição no canal e o sininho. Basicamente é isso. Eu agradeço por você ter assistido até aqui e eu vou ficando aqui. Valeu e falou!